Graça e paz aprofundados, chegamos a Jeremias 23, estamos quase na metade do livro de Jeremias. Aqui o que acontece? Deus está condenando os líderes e os pastores de Israel que estavam enganando e prejudicando o povo. E ele promete levantar um líder justo da linhagem de Davi e vai denunciar também aqueles falsos profetas, nós vamos falar disso, aqueles que falavam mentiras em nome de Deus. Então aproveita e já se inscreve no nosso canal, porque você é um aprofundado, aquela pessoa que aprofunda na palavra de Deus. Tem o 5am, que é uma benção. Hoje de manhã foi sensacional. Nós ficamos lá muito tempo hoje orando, recebi uma palavra profética. Olha que bênção isso, você está num lugar, num ambiente de oração, num ambiente de adoração, com irmãos, e você recebeu uma palavra que pode mudar a sua vida, mudar o meu destino. Cara, não tem preço. Então os links estão aqui para você entrar na comunidade. Tem sala para homens, para mulheres, tem no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, 5am tá expandindo. Tem sala para crianças. É uma benção. Simbora então. Vamos começar aqui no versículo 1, que está assim, ó. Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Versículo 2. Portanto, assim diz o Senhor, Deus de Israel, aos pastores que tomam conta do meu povo. Foram vocês que dispersaram e expulsaram o meu rebanho e não cuidaram dele, mas eu vou castigar vocês pelos seus maus procedimentos, declara o Senhor. Então aqui, Deus mostrando a sua ira por aqueles pastores que não cuidaram das suas ovelhas. E hoje, na sua igreja, será que o seu pastor, hoje, ele está sendo diligente? Por isso que é tão importante, irmãos, antes a gente, às vezes você muda de cidade, às vezes você muda de bairro, e você está buscando uma nova igreja, um novo lugar para congregar. Por isso é muito importante você orar antes e você receber do Espírito Santo a revelação de qual é o seu lugar. Infelizmente não tem como, gente. O homem vai falhar. É no púlpito que, às vezes, muitas coisas que não estão alinhadas com a palavra são ditas por pregadores. Por isso que a gente precisa escolher bem. E claro, você entrar nesse ministério, servir esse ministério, contribuir, que você não seja somente uma pessoa que vai esquentar o banquinho da igreja, mas que você assuma também responsabilidades, liderança, mas sobretudo com muito temor. Tenha temor, porque é o temor que vai fazer a diferença. Então aqui, Deus está mostrando isso aqui, que pastores que receberam essa missão de pastorear estavam falhando. Isso não agrada a Deus, porque a quem muito é dado, muito será cobrado. Então, se você hoje exerce um cargo de liderança, vigia, seja diligente, porque Deus te concedeu uma grande responsabilidade. Deus te deu um grande chamado, mas você precisa honrar com essa confiança de Deus para com você. E aí, seguindo, a gente vai para o versículo 23, que tem uma das frases mais lindas aqui da Bíblia, que diz assim: sou eu apenas um Deus de perto? Pergunta o Senhor. E não também o Deus de longe? Poderá alguém esconder-se sem que eu o veja? Pergunta o Senhor. Não sou eu aquele que enche os céus e a terra? Pergunta o Senhor. Então aqui Deus está falando, né, que Ele está sempre perto, ou seja, Ele anota tudo que está sendo feito. Deus observa tudo, não tem como, nada escapa dos olhos atentos do Deus vivo. Porque Ele é onipresente, Ele é onisciente e Ele é onipotente. Nada escapa do Deus vivo. Tá certo? Então, esse versículo mostra a onipresença dele. Ele está em todas as partes e vê tudo. Não tem como você, nem o seu pensamento, achar que Deus não conhece seus pensamentos. Porque Ele sabe tudo que você pensa, Ele sabe quantos fios de cabelo tem na sua cabeça. Amém? Dando sequência, então, versículo 28. O profeta que tem um sonho, conte o sonho, e o que tem a minha palavra, fale a minha palavra com fidelidade. Então aí a importância da gente seguir o que está na palavra e não inventar do nosso coração para agradar alguém, para falar mais bonito. Não, Deus está prestando atenção em tudo. Vigia, varão. Pois, o que tem a palha a ver com trigo? Pergunta o Senhor. A palha a ver com trigo, quando ele diz isso aqui, o que significa? Significa que o falso, né, que é a palha, e o verdadeiro, que é o trigo. Então ele faz esse paralelo. E aqui no versículo 29, uma parte muito importante, ele diz assim, ó, não é a minha palavra como o fogo? Pergunta o Senhor. E como um martelo que despedaça a rocha?
Então, aqui, o que ele está dizendo aqui? Essa parte aqui é muito profunda. A palavra de Deus, ela é um fogo e ela é uma rocha. Ou seja, a palavra de Deus, muitas vezes, ela queima. É uma palavra que ela tem poder de fogo. E ela também é um martelo. O que isso significa? Significa que hoje, infelizmente, a gente vive em algumas igrejas, claro, né, e sem dar nomes, o famoso evangelho gourmet. Sabe aquele evangelho da super graça, aquele evangelho de tudo pode, aquela palavra docinha, aquela palavra que agrada o coraçãozinho, aquela palavra fofinha, assim. A palavra de Deus não é fofinha. A palavra de Deus não é gourmetzinha, gostosinha, não é papinha. A palavra de Deus é fogo consumidor. Jesus disse: se você quer me seguir, negue a si mesmo e tome a sua cruz. Então, para a gente seguir a Cristo, para a gente ser um verdadeiro cristão, nós precisamos morrer para a gente mesmo. E não é com o evangelho gourmet, com palavras bonitinhas, que isso vai acontecer, não. A palavra de Deus muitas vezes é dura. Dura é essa palavra. Por exemplo, um exemplo de uma palavra dura. Aquela pessoa que está namorando, que não está casada, que está separada ou está solteiro, e se ela comete a fornicação, que é sexo fora da aliança do casamento, ela está pecando. Se ela masturba, ela está pecando. Se ela bebe, ela está pecando. Isso é uma palavra dura, uma palavra como fogo, uma palavra de martelo. Ou seja, ele está martelando o nosso caráter. Só que, infelizmente, no púlpito, muitos pregadores estão evitando essa palavra de confronto. E aí eles não estão trazendo uma palavra de fogo. Não é a minha palavra como fogo, pergunta o Senhor, e como martelo que despedaça a rocha? Mas não. As pessoas chegam nas igrejas e muitos pastores estão entregando pipoca com algodão doce. Parece um circo. Todo mundo lá, 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 lá. Erguei as mãos e dai glória a Deus. Isso não é o evangelho. O evangelho é firme, tá? Não estou falando que o evangelho é um castigo, muito pelo contrário. A liberdade que a gente tem no evangelho é seguir a Cristo, é obedecer a Cristo. Essa é a liberdade. É a liberdade da gente fazer o que é correto. Amém? Conseguiu captar essa palavra? Conseguiu entender que a palavra de Deus é fogo, é martelo? E aí, para agradar, né? Muitas vezes pastores achando que com uma palavra bonita, uma palavra que exalta o homem, exalta o dinheiro, vai deixar a igreja maior, cheia de dízimo, eles omitem a verdade. E aí chega aqui os falsos profetas também, que é um outro problema que você precisa tomar cuidado, varão, varoa. Olha aqui o versículo 36. Nunca mais mencionem a expressão: essa é a mensagem da qual o Senhor me encarregou. Senão essa palavra se tornará uma carga para aquele que a proferir, porque vocês distorcem as palavras do Deus vivo, do Senhor, dos exércitos, do nosso Deus. Então aqui está falando o seguinte: como vocês estão mentindo, vocês estão inventando coisas, eu estou proibindo vocês a partir de agora de falar em meu nome. Vocês, falsos profetas, estão proibidos de assim diz o Senhor. Então, irmãos, muito cuidado, eu não estou falando que todo profeta é falso, não. Mas quando você receber uma palavra, que ela testifique no seu coração. Quando você receber uma palavra de um profeta, verifique se aquilo que ele está falando é bíblico, se faz sentido, se é o mesmo que outros profetas estão falando, que aí vai, aí vai concordar com o que outros estão falando, vai testificar, principalmente testificar no seu coração, faz sentido. Cuidado com qualquer palavra. Cuidado, que às vezes você está carente. Como você muitas vezes está sem relacionamento com Deus e você não escuta direto de Deus, você às vezes se submete a um profeta, porque é mais fácil, né? Você acorda tarde, cheio de pecado, não faz o seu trabalho, né, de buscar Deus, aí você vai lá no profeta: ei, profeta, revela para mim, revela para mim. Que preguiça, isso é preguiça espiritual. Busque você mesmo, porque o Deus do profeta é o mesmo Deus seu. Se ele pode revelar para o profeta, ele pode revelar para você. Então jejue, acorde cedo, leia a palavra, que aqui você vai encontrar muita coisa para você também. E aí qual que é a consequência dessa mentira? Qual que é a consequência de ser um falso profeta? Tá aqui, versículo 39. Por isso me esquecerei de vocês e os lançarei fora da minha presença, juntamente com a cidade que dei a vocês e a seus antepassados. Trarei sobre vocês humilhação perpétua, vergonha permanente que jamais será esquecida.
Então, gente, a mão de Deus vai pesar. Por isso que ele mesmo fala aqui, tá vendo? A minha palavra é fogo, a minha palavra é martelo. O próprio Deus vivo, o Senhor é minha justiça, tá falando aqui, eu vou trazer humilhação, perpétua vergonha. Então você, pregador, que está me ouvindo, você, profeta, você precisa começar a falar a verdade. A palavra dura quando precisar ser dura. A palavra doce é a palavra de aconchego quando precisar, quando você sentir de Deus, que é um momento de acolher, é um momento de trazer. Não é para você chegar na igreja e você, seus pecadores, não é isso, tem nada disso. Chegar atacando, sabe? Meter a vara, né? Igual alguns dizem assim, como é que foi o culto, irmão? Ixi, pastor desceu a vara. Não é isso, não é descer a vara, mas é ser verdadeiro com a palavra, entende? Uma coisa completamente diferente da outra. Tem pastor que está frustrado em casa com alguma coisa e desce a vara na galera. Não é bem isso aí, entendeu? Você ser firme e fiel. O que Deus está pedindo aqui o tempo todo é sejam fiéis e ao mesmo tempo cuidem das minhas ovelhas, que vocês não cuidaram aqui ó, nos versículos 1 a 3. Então, realmente não é fácil a vida de um líder, de um sacerdote, de um pastor, mas se Deus concedeu isso para você, se capacite, irmão. Se capacite na palavra, seja fiel, seja verdadeiro, que Deus vai te abençoar e que Ele continue te abençoando. Em nome de Jesus e até Jeremias 24.